pastor Alex. Nós fomos tremendamente abençoados nesta manhã ao ouvirmos o que Deus decidiu nos falar através da vida do pastor Marcelo. Mas o pastor Marcelo já está em Divinópolis desde a última sexta-feira, participou conosco do encontro de casais e há um ano nós desejamos esse momento. Nós já tínhamos a confirmação da presença do pastor Marcelo aqui, mas esperávamos em Deus a aprovação desse plano. E ele de fato permitiu que o pastor Marcelo viesse em segurança, esteve conosco ontem, hoje pela manhã e agora também, mais uma vez, nos falará da parte do Senhor sobre esse tema que ele escolheu trazer para a igreja, aprendendo com as famílias da Bíblia. Pastor Marcelo Aguiar é pastor da Igreja Batista em Mata da Praia. É uma das igrejas da nossa Convenção Batista Brasileira na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Pastor Marcelo tem atuado como pastor durante um longo ministério já, mas também como psicólogo de formação, psicólogo clínico e também como escritor, como o pastor Alex já falou. Nós vamos passar a palavra ao pastor Marcelo, mais uma vez, não sem antes orarmos por sua vida, pedindo a Deus que continue abençoando e usando. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse momento, porque nós podemos, ó Pai, agora voltar toda a nossa atenção para a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é quem nos alimenta, quem nos sustenta, é a Tua Palavra, ó Deus, que nos desperta para fazermos a Tua vontade e para produzirmos frutos de acordo com o Teu querer. O Senhor tem usado já a vida do Teu servo, pastor Marcelo, e nós Te agradecemos. Pedimos que mais uma vez o Senhor use-o como instrumento para falar às famílias, para falar sobre essa área, ó Deus, que é tão abrangente e que é tão importante para todos nós e para a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, querido pastor Petrônio. Muito obrigado, colega. Boa noite, meus irmãos. Que a graça, que a paz maravilhosas do Senhor Jesus estejam com você e estejam sobre o seu lar. Deus tem me abençoado ricamente desde que cheguei aqui em Divinópolis. Na verdade, pastor Alex, eu já participei com os irmãos desde sexta-feira à noite, no jantar dos diáconos. Embora diácono não seja, os irmãos diáconos me aceitaram à mesa. Irmãos, olha, foi um banquete. Mas uma gracinha mesmo estavam os garçons que nos serviram. Se os irmãos depois conseguirem localizar aí as fotos, olha, a coisa mais linda deste mundo. Parabéns, querido pastor Alex, parabéns, querido pastor Petrônio, futuro pastor. Deus abençoe essa igreja que tenho o privilégio de conhecer neste final de semana. Se Deus nos der a oportunidade, espero também poder encontrar com os irmãos lá em Vitória. A nossa igreja, a Igreja Batista em Mata da Praia, é uma das igrejas da capital. Mata da Praia é um bairro de Vitória, fica próximo ao aeroporto. E ali nós temos caminhado, não somos uma igreja centenária como os irmãos, vamos completar agora em dezembro 35 anos de vida, mas seguindo o exemplo dos irmãos, temos procurado caminhar e ser fiéis àquele que a nós tem se mostrado fiel a todo instante, o Senhor Jesus. Então, estando ali na capital dos capixabas, por favor, façam-nos uma visita. Eu estou trabalhando nas igrejas a que compareço este livro chamado Deus de Promessas. É uma coletânea, um estudo sobre as promessas da Bíblia para a vida de cada um de nós. Na Bíblia a gente encontra promessas de prosperidade, promessas de companhia, de cura, de sustento, a promessa da vitória sobre Satanás, a promessa de que Jesus nos levará para o céu, promessas de encorajamento, promessas de consolo. Então é um livro interessante para você ler aquela promessa que está relacionada àquele momento de vida que você está atravessando. Ou mesmo para presentear alguém, seja ele um servo de Deus ou não, para que ele conheça a verdade sobre a qual podemos erguer as nossas esperanças, e essa verdade é a palavra do nosso Deus. Se algum irmão tiver interesse, quando o culto terminar, a gente vai estar ali naquela mesa para atender os irmãos. Agora,
Vamos abrir a Santa Bíblia em Gênesis capítulo 50. Mesmo assentado como você está, por favor, acompanhe a leitura dos versos 15 a 26. O tema dos nossos encontros de hoje é aprendendo com as famílias da Bíblia. Essa manhã tentamos aprender com a família de Amrão, Joquebede, Moisés, Arão, Miriam. Agora à noite tentaremos aprender com a família de José, inspirados no tema A Nossa Família Pode Ser Melhor. Por favor, acompanhe a leitura aí no seu exemplar da Escritura Sagrada. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eis que eu morro, mas Deus certamente vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Irmãos, famílias enfrentam problemas. Famílias passam por dificuldades. Nenhuma família é perfeita. E algumas famílias se deparam com mais obstáculos do que outras. Entretanto, há algo que é certo. Não há família tão boa que Deus não precise melhorar. E também não há família tão ruim que Deus não possa melhorar. A nossa família pode ser melhor. Talvez você que me ouve afirmar isso, considere consigo mesmo: pastor Marcelo, o senhor não conhece a minha família. O senhor não imagina o estado do casamento. O senhor não sabe o que eu tenho passado com os meus filhos ou com os meus pais. Pastor, o senhor não sabe a situação da minha família. Bem, irmão, pelo menos ninguém lá da sua família vendeu você como escravo para o Egito, não é verdade? Então, meu amado, minha amada, se houve jeito para essa família, uma família errada, desacertada, confusa, dividida, onde houve mentira, onde houve violência, onde houve agressão, onde houve traição, se esta família
despedaçada, pôde ser colada e abençoada por Deus. Há impedimento para o Senhor? Porventura há alguma coisa difícil, há alguma coisa impossível para o Senhor? Deus me enviou aqui esta noite para dizer algo muito sério a você. Para dizer a você, a sua família precisa ser melhor. A sua família pode ser melhor. A sua família haverá de ser melhor com a ajuda de Deus e em nome de Jesus. Como foi que a família de José, e nós conhecemos a história, famíliazinha atrapalhada, não, irmãos? Famíliazinha difícil. Como foi que a família de José se tornou uma família melhor e aquela história que passou por tantos e baixos terminou com um final feliz? Amados, primeira coisa, a nossa família pode ser melhor se houver arrependimento. Creio que o arrependimento é o primeiro passo. Houve um instante em que os familiares de José colocaram a mão na sua consciência e disseram: erramos. E tendo reconhecido o seu erro, foram a José e lhe disseram: perdoa a transgressão dos teus servos, perdoa a nossa transgressão. Gente, não é fácil fazer isso. Não é fácil reconhecer um erro. Não é fácil pedir desculpas, mas é aí que tudo começa. E se somos imperfeitos, em algum momento precisaremos percorrer o caminho do arrependimento e o caminho do perdão. Quantas vezes um pai ou uma mãe precisa pedir perdão a um filho? Quantas vezes um irmão, um cunhado, um tio, um sobrinho precisa pedir perdão a alguém da família? E sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós ficamos esperando que o outro tome a iniciativa. Não é assim? Ah, eu até estou disposto, eu posso pedir perdão, mas que ele venha e me peça perdão primeiro, porque não foi só eu que errei. Sabe? Se você quer ter uma aula de arrependimento, leia a parábola do filho pródigo. Aquele menino errou em muita coisa, mas em arrependimento ele deu aula, ele deu lição. Ele foi em direção ao seu pai e disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Isso é arrependimento. É a gente se dirigir à pessoa e dizer: olha, eu agi mal com você, por favor, me desculpe. Tem gente que pede perdão assim: olha, eu queria te pedir desculpas, porque eu agi mal, mas você tem que reconhecer também que você... E aí começa a falar. E às vezes a gente se sente até esculhambado com um pedido de desculpas. É ou não é? Não é assim que a gente se arrepende. Arrependimento não é assim. Aprenda com o filho pródigo. Arrependimento é: pequei, errei, me desculpe, ponto. Parágrafo. Não tem que dizer mais nada. Ah, é muito difícil percorrer este caminho. O caminho da humilhação, o caminho do reconhecimento. Mas, meu amado, minha amada, é como tudo começa. É quando as portas do milagre se abrem e Deus começa a fazer uma obra poderosa de transformação no nosso coração, na nossa história, na nossa família, na nossa casa. A nossa família pode ser melhor se houver arrependimento. Amém? Deus nos ajude para que sejamos rápidos em nos arrepender e prontos a pedir perdão, como foi o personagem da história que Jesus contou. Agora, existe a necessidade de uma segunda coisa. A nossa família pode ser melhor se houver perdão. O arrependimento foi a atitude dos irmãos de José. O perdão foi a atitude de José para com seus irmãos. Eles tinham receio
de que José ainda pudesse alimentar algum sentimento de vingança, alguma amargura com relação a eles. Então foram até José, se prostraram diante dele e disseram: nós somos teus servos. José, emocionado, com a voz embargada, com lágrimas nos olhos, diz: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José já tinha perdoado os seus irmãos muitos anos antes, quando os abraçou, quando se revelou a eles, quando disse a eles: venham morar aqui comigo na terra do Egito. O coração de José já tinha sido limpo, lavado, curado, tratado por essa maravilha de Deus chamada perdão. Amados, eu acho que quando Deus inventou o perdão, Ele estava pensando na família. Porque em nenhum outro lugar o perdão é tão necessário. Afinal, é na família que a gente convive intensamente e a possibilidade da gente pisar no pé um do outro, dar uma canelada um no outro, falhar um com o outro, se torna maior. Então, família abençoada é família que perdoa, é família que libera o perdão. Você talvez esteja pensando e dizendo: pastor Marcelo, isso é muito difícil. E você tem razão. Não é fácil perdoar. Perdoar não é para os fracos. Não é fácil perdoar. Irmão, só existe uma coisa mais difícil do que perdoar: não perdoar. Porque quando você não perdoa, a sua vida se torna uma tragédia. O perdão é o bálsamo de Deus. O perdão é o remédio que proporciona a cura interior. O perdão é a tesoura que corta os laços que nos mantém presos ao passado. Perdoar é abrir a porta de uma prisão e descobrir que o prisioneiro era você. Então, perdoe. Pastor Marcelo, como eu posso perdoar? A parábola do filho pródigo nos dá uma outra aula na atitude daquele pai. Se o filho pródigo nos deu uma aula de arrependimento, o pai daquele menino nos deu uma aula de perdão. Você se lembra da história? O pai do filho pródigo não olhou para ele e disse: veja bem, você não pode esperar voltar para casa com essa cara limpa, depois de ter feito tanta coisa errada. Olha, eu vou pensar se eu aceito você de volta aqui em casa. Ou trate de se comportar no futuro. A Bíblia diz que não foi nada disso o que aconteceu. Aquele pai correu em direção ao filho, abraçou-o, beijou-o, chamou os seus empregados, mudou as suas vestes, preparou um churrasco. Que aula, que lição de perdão aprendemos com o pai do filho pródigo, que nessa história contada por Cristo não representa outro que não o próprio Deus. Irmãos, é assim que a gente tem que perdoar. Eu te perdoo, está tudo bem. Ponto. Parágrafo. Acabou. Não tem que colocar nada mais, sabe? Tudo bem, eu posso te perdoar, mas... Quando você coloca um mas numa frase, você apaga tudo que você disse antes. Não tem mas. Abra o seu coração. Pastor, eu tento perdoar, eu não consigo. Irmã, peça a ajuda de Deus e você conseguirá. Porque eu quero dizer para você, seus sonhos não vão se tornar realidade. Seus problemas não vão ser resolvidos. Sua família não será melhor se não for através do perdão. Certo pastor andava muito amargurado com um irmão que lhe tinha decepcionado. E uma noite, ele parou para fazer um inventário sobre o que aquela mágoa guardada por meses na sua alma tinha feito a ele. Então ele escreveu no seu diário: a mágoa tinha resolvido o meu problema? Não. Tinha feito eu me sentir melhor? Não. Tinha me aproximado de Deus? Não. Tinha me causado uma gastrite?
Sim. Tinha tornado a minha vida miserável? Sim. Tinha roubado toda a minha alegria? Sim. Certa vez, uma irmã me disse: Pastor Marcelo, quero ouvir uma definição de mágoa. E eu disse: fala, irmã. E ela disse: mágoa é tomar veneno querendo que o outro morra. E eu disse: irmã, perfeito, é isso mesmo. Porque quando eu guardo no meu coração o ressentimento, a amargura, talvez eu nem prejudique a pessoa que me fez mal, mas certamente eu prejudicarei a mim mesmo. Tem tanta gente envenenada nas igrejas. São servos e servas de Deus. Comparecem aos cultos todos os domingos, mas estão na situação em que estava aquele pastor que anotou essas palavras no seu diário. Com problemas relacionais, problemas físicos, problemas emocionais, problemas financeiros, talvez até mesmo problemas espirituais, e não conseguem enxergar que o que está acontecendo é que a sua alma está envenenada por esse tóxico terrível chamado ressentimento, amargor. Deus quer libertar você essa noite. Perdoar não é fácil. E às vezes, como José, na hora de perdoar, a gente chora. Porque doeu. Perdoar não é fácil. Mas experimente não perdoar. É infinitamente mais difícil. Então só há um caminho. E Deus vai nesse caminho com você. Siga por esse caminho que Deus lhe aponta. Você será feliz, você será liberto. Milagres vão acontecer ao seu redor. Creia, porque aquele que prometeu é fiel. Nossa família pode ser melhor se houver perdão. Além disso, amados, nossa família pode ser melhor se houver fé. José era um homem de fé. Quando seus irmãos lhe pediram perdão, deu a seguinte resposta: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para conservar muita gente em vida. Em outras palavras, José estava dizendo: eu acredito em um Deus que é fiel, em um Deus que não desampara, em um Deus que olha por mim. E esse Deus, até uma pedra que o diabo joga contra mim, ele transforma em flor. Esse Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Aqui nós estamos diante do Romanos 8:28 do Velho Testamento. Em Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo o que acontece é Deus que quer, é Deus que manda, mas tudo, absolutamente tudo o que acontece, Deus usa. Quando a gente confia nele e faz a sua vontade. Isso é fé. Fé para acreditar que existe um Deus que cuida de nós e vai fazer tudo dar certo, tudo acabar bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O versinho mais difícil de acreditar na Bíblia inteira. Eu não tenho dificuldade para acreditar que a baleia engoliu o Jonas. Eu não tenho dificuldade para acreditar que as muralhas de Jericó caíram diante de Josué. Mas quando as coisas ruins acontecem, acreditar que Deus pode e vai usá-las para o meu bem, irmãos, isso é difícil. Mas prove e você verá que Deus é fiel. Tenha fé, como José teve. A fé de José o sustentou durante aqueles anos difíceis, em que ele perguntava para Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não fiz nada de errado, eu fui um bom filho, o Senhor me deu sonhos, e eu estou sendo vítima de tantas injustiças. Mas José acreditava em um Deus que transforma o mal em bem, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Você confia nesse Deus? Você tem essa fé? Há uma história muito divertida sobre um rei
que gostava muito de caçar. E esse rei tinha um melhor amigo, era o seu conselheiro. Era aquele homem sábio que o acompanhava em todas as decisões e também em todas as caçadas, porque os dois eram muito amigos. E certa manhã os dois foram para a floresta caçar. Apareceu um bicho lá, o rei pegou a espingarda e fez a mira, mas na hora que ele puxou o gatilho, a espingarda explodiu. A arma estava com defeito. E nessa explosão arrancou o dedo polegar da mão direita daquele rei. Eles voltaram para o palácio. O rei estava muito triste. E ele chamou o conselheiro e disse: conselheiro, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu estou tão deprimido. Vê se fica bem um rei sem um dedo. Que vergonha, que humilhação. Como é que Deus deixou isso acontecer comigo, conselheiro? E o conselheiro, que era um homem muito sábio, muito temente a Deus, disse: majestade, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então eu só posso concluir que se Deus permitiu que isso acontecesse com o Senhor, é porque de alguma forma isso vai concorrer para o seu bem. Ah, o rei ficou zangado com aquela resposta. O rei disse: você está brincando comigo, fazendo hora com a minha cara. Como assim? Essa mutilação, essa humilhação vai concorrer para o meu bem? Você está fazendo hora com a minha cara. O rei ficou tão nervoso que chamou os guardas e disse: peguem esse conselheiro, joguem na masmorra e que ele fique a pão e água. E assim foi feito. E assim os meses se passaram. O rei ficou melhor, tranquilizou o coração, voltou a caçar. Foi para a floresta outra vez. Dessa vez, algo ainda pior aconteceu com ele. Ele foi capturado por uma tribo de selvagens que moravam naquela floresta. E a tribo de selvagens amarrou aquele rei, levou para a aldeia, montou uma cerimônia e ia fazer um sacrifício humano para os seus deuses. O rei estava perdido. Ele disse: não tem saída. Quando já iam matar o rei, quando levantaram o punhal para cravar no seu coração, o cacique deu um grito e disse: para tudo. Para a cerimônia, para o sacrifício. Qual é o problema, cacique? E aí o cacique disse: olha a mão dele. Ele não tem um dedo. É uma vítima imperfeita. Falta um pedaço. Nós não podemos oferecer aos nossos deuses um sacrifício faltando um pedaço. Os nossos deuses vão ficar zangados conosco. Ao invés de nos abençoar, eles vão nos amaldiçoar. Ele não serve, ele não presta para o nosso sacrifício. Os nativos então começaram a olhar: então o que a gente faz? E o cacique disse: solta ele não serve. Soltaram o rei. E o rei voltou para o palácio pensando na sua experiência. Quando ele chegou no palácio, você pode adivinhar qual foi a primeira coisa que ele fez? Mandou chamar o amigo. Mandou chamar o conselheiro. Pediu perdão, contou a história e disse: meu amigo, aconteceu exatamente o que você havia dito. Se eu não tivesse perdido aquele dedo, teria perdido a vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você me perdoa? E o conselheiro, que era um homem sábio, disse: claro, majestade, eu o perdoo. Continuamos sendo amigos. É como se não tivesse acontecido nada. O rei então falou: que bom. Mas, meu amigo, tem uma coisa que eu ainda não entendo. É o seu caso. Porque você defendeu Deus. Conselheiro, você disse que Deus era bom, que Deus era fiel, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo tendo ficado do lado de Deus, você foi jogado em um calabouço e você ficou ali meses passando a pão e água. Como foi que Deus deixou isso acontecer com você, conselheiro? E o conselheiro sorriu e disse: majestade, a resposta é tão simples. Se o senhor não tivesse me jogado na cadeia, eu teria ido caçar junto com o senhor.
A gente sempre caçava juntos, os dois. E eu também teria sido capturado pelos selvagens. Acontece, majestade, que eu tenho todos os dedos. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que fizeram com você? Sabe o que a vida fez com você? Entrega para Deus. Na sua mão, dor é só dor. Na mão de Deus, dor é a matéria-prima através da qual Ele fabrica a sua alegria, a sua vitória, a sua conquista. Tenha fé. Confie em Deus. A sua família pode ser melhor se você tiver fé. Queria também dizer que a nossa família pode ser melhor se houver amor. Como José foi amoroso, não é? Ele disse: não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Versículo 21. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. A bondade de José. A Bíblia diz que ele consolou os seus irmãos. Ele disse: não tenham medo, eu vou sustentar vocês e eu vou sustentar os filhinhos de vocês. Isso é amor, bondade, generosidade. E a nossa família pode ser melhor se na nossa família houver amor. Irmãos, a nossa família pode ser melhor se nós colocarmos a felicidade dos outros acima da nossa própria felicidade. Uma irmã procurou o pastor para dizer que ia se divorciar porque estava muito aborrecida no casamento e concluiu com a seguinte frase: afinal de contas, pastor, eu casei para ser feliz. E o pastor disse: está explicado, minha irmã, por que não deu certo. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer feliz. Quando cada pessoa da família busca a felicidade do seu semelhante, do seu próximo, a felicidade se instaura. Olha para mim, presta atenção. Vou dizer uma coisa muito séria para você. Busque a felicidade e você não a encontrará. Felicidade é como sombra. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge de você. As pessoas estão buscando a felicidade nos relacionamentos, nas glórias deste mundo, no sexo, na bebida, nas drogas, nas festas, mas a encontram? Não. A felicidade é um subproduto, o subproduto do amor. Ela nos sobrevém quando não a estamos buscando, mas quando simplesmente estamos, por amor, buscando a felicidade do nosso próximo. Certo cristão teve um sonho, e nesse sonho aparecia um anjo que lhe dizia: venha, vou mostrar a você o céu e o inferno. Então no sonho, lá foi aquele homem acompanhando o anjo para conhecer o céu e o inferno. E a primeira parada foi no inferno. Como que era o inferno no sonho desse crente? O inferno era uma mesa muito comprida. E em cima dessa mesa, todas as comidas mais deliciosas que os irmãos podem imaginar. Mas lá no inferno, cada pessoa tinha amarrada na sua mão uma faca e um garfo muito compridos. O cabo era muito comprido. Então eles tentavam se alimentar, eles iam até a mesa e eles colocavam ali o talher, mas quando eles vinham trazer à boca, o cabo era muito comprido. E isso era o inferno, passar a eternidade inteira com fome na frente da comida. O crente pensou: caramba, esse tal de inferno é terrível mesmo. Aí o anjo falou: agora eu vou lhe mostrar o céu. E eles foram para o céu. Para surpresa daquele crente, quando eles chegaram no céu, o céu era muito parecido com o inferno. Também no céu havia uma mesa muito comprida. Também no céu, aquela mesa estava cheia de alimentos saborosos. E também no céu, as pessoas tinham aqueles talheres com os cabos compridos amarrados nas suas mãos. A diferença é que lá no céu, cada um pegava a comida e
colocava na boca do outro. A sua casa pode ser um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. Não depende tanto do que tem em cima da mesa. Depende da sua atitude. Depende do que tem no seu coração. Tem amor. A sua casa pode ser melhor se houver amor. E eu quero terminar essa palavra de Deus para o seu coração e para o meu, dizendo que a nossa família pode ser melhor se houver esperança. Então vamos tentar lembrar de arrependimento, perdão, fé, amor, cabe na palma de uma mão, esperança. José mostrou esperança. Ele disse aos seus irmãos e às suas irmãs: certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Esperança. Olhar para o futuro e acreditar que as promessas vão se cumprir. Olhar para o futuro e crer que as coisas podem ser melhores. Você conhece a história? 400 anos depois, os israelitas, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, deixaram o Egito, seguiram para Canaã, carregando consigo os ossos de José. Porque aquele que prometeu é fiel. Mas a gente precisa ter esperança. Um ser humano pode viver 40 dias sem comida, 4 dias sem água, 4 minutos sem ar, mas ele não pode viver um único segundo sem esperança. O diabo tenta arrancar a nossa esperança. Ele é o pai da mentira. Ele sussurra aos nossos ouvidos: não tem jeito, não vai mudar, nunca vai ser melhor, você não vai conseguir. Mas eu lhe digo, meu querido, minha querida, não dê ouvidos à voz de Satanás, aquela antiga serpente. Dê ouvidos à voz do Senhor, creia, há esperança. E nós precisamos alimentá-la no nosso coração. Era uma vez 4 velas que iluminavam um recinto. A primeira vela se chamava Paz. E ela disse: não aguento mais. No mundo só há guerra, só há violência. Nas casas só há desentendimento. E se apagou. A segunda vela se chamava Felicidade. E ela disse: não aguento mais. Só há tristeza, frustração, ansiedade. E se apagou. A terceira vela se chamava Amor. E ela disse: não aguento mais. Há tanto ódio, tanta frieza, tanto egoísmo. E se apagou. A essa altura o menino entrou na sala e começou a chorar. E ele disse: está tudo tão escuro, eu tenho medo. A última vela virou para ele e disse: garoto, não tenha medo. Eu ainda estou acesa. E enquanto eu estiver acesa, você poderá reacender as outras velas que se apagaram. Quem é você? Perguntou o menino à 4ª vela. Ela disse: eu sou a esperança. Então o menino tomou da vela da esperança e reacendeu a vela da paz, a vela da felicidade e a vela do amor, e assim o quarto voltou a brilhar. Meus queridos, a nossa família pode ser melhor. Não importa o que pensemos, não importa o que nos digam, Deus fez um milagre na família de José, Ele certamente fará um milagre na nossa família. O lugar onde mais milagres acontecem é o lar. Não é o campo de batalha, não é o hospital, não é a praça das ruas. O lugar onde acontecem mais milagres é a família, porque é ali que eles são mais necessários. Deus ama a família. E se tivermos arrependimento, perdão,
fé, amor e esperança, Ele fará a sua obra. E a nossa família certamente será melhor, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua casa. Será que você poderia, por gentileza, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e dirigir os seus pensamentos a Deus? A nossa família precisa ser melhor. A nossa família pode ser melhor. Deus, esta noite, que tudo vê e que em tudo se importa, nos mandou a sua palavra para nos dizer: filho, filha, tenho visto a sua luta, tenho visto o seu coração. Sua família pode ser melhor. Creia em mim. Tudo na vida, irmão, pode ser feito de dois jeitos: o jeito da gente ou o jeito de Deus. Pare de fazer as coisas do seu jeito e comece a deixar que Deus faça as coisas do jeito dele, e milagres acontecerão diante dos seus olhos e debaixo do teu teto. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Depois da salvação, ela é o tesouro mais precioso que nós possuiremos aqui ou na eternidade. Obrigado pela família que nos deste. Como a família de José não é uma família perfeita, mas assim como o Senhor colocou José naquela família, nos colocaste na nossa. Então ajuda-nos. Mantenha os nossos olhos firmes no Senhor, que jamais se apague a chama da esperança, e que tenhamos fé. Que o Senhor tenha tudo de nós, porque nós temos tudo de Ti. Para a nossa vitória, Tu derramaste até a última gota do Teu sangue naquela cruz terrível sobre o Monte Calvário. Por isso és digno, és merecedor da nossa confiança. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós pedimos o Teu perdão. Nós declaramos que confiamos em Ti. Que as nossas esperanças se reacendam. Que os nossos rumos sejam reordenados. Que a Tua vontade se faça. E que quando o milagre vier, e ele virá, nós demos a Ti todo o mérito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus. E no 62 do